Olá, bom dia. Bom dia, hoje sábado. Tô aqui ao vivo. Tô aqui ao vivo com vocês. A gente vai fazer uma live super bacana hoje e que eu tava aguardando ansiosamente para a gente falar de saúde financeira. O meu convidado hoje é o Thiago Godoy. O Thiago, ele tem um trabalho super bacana, ele é especialista em bem-estar financeiro e na psicologia do dinheiro, né? E acho que isso tem tudo a ver com saúde mental, tem tudo a ver com bem-estar, né? E só vou esperar aqui o Thiago pedir para entrar comigo, para que a gente possa fazer aqui essa conversa bacana. Só um minutinho, pessoal. Vocês não reparem a minha cara assim um pouquinho amassada. Sábado a gente dorme até um pouquinho mais tarde. Como eu falo para vocês, dormir não é perda de tempo. A nossa rotina é sempre tão corrida, né? E olá, bom dia a todos vocês que estão aqui entrando na live. Aos sábados eu geralmente acabo compensando aqui um pouquinho o sono. Estou ligando. E obrigada por estarem aqui com a gente. Olá, Thiago. Olá, Ana, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Deixa eu só aumentar aqui o som um pouquinho. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Você me ouve Que bem? bom. Também te ouço bem. Super obrigada por ter aceito o meu convite. É um prazer enorme ter você aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Uma honra participar. Adorei os seus quadros aí do fundo, Ai, Frida você Kahlo. viu? Pois é, sou super fã da Frida. Eu tenho aqui. Meu marido gosta de carro antigo, então a gente tem aqui uns carros antigos também. Que legal. Muito bacana o elefante indiano Pois também, muito é, lindo. o Ricardo tem uma rural, sabe? E Nossa, que é legal. uma rural 1979, que na verdade, é a minha. Como é que a gente fala quando o marido tem uma amante? É minha rival. Ah, Porque, olha, eu divido compete com o tempo dele com você. compete, é uma Pronto, loucura, ele vai lá, fica fuçando na rural, enfim. E eu acho que é super bacana a muito gente legal. ter, a gente ter um hobby, uma coisa que a gente gosta, né, Tiago? Acho que Com isso tem certeza. tudo a ver Faz com super saúde bem. mental, né? Faz super E, bem. Eu não tenho, e eu acabei de me mudar, a gente acabou de se mudar, então a gente não pendurou nenhum quadro ainda, então não tem um cenário bacana ainda pois para é, a Isabela me mostrar. disse que vocês estavam Em breve a gente mudando. vai fazer um Ah, cenário. eu amo o quadro, amo o quadro. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui hoje, compartilhando o tempo de vocês com a gente. Sábado é um dia que eu uso bastante para refletir sobre as coisas. Acabei de fazer um post aqui, né? Refletir sobre de que forma a gente pode melhorar a nossa saúde mental, e eu acho que falar de saúde financeira tem tudo a ver com isso, né? Então Uhum. vamos lá, Thiago, você que é Head de Educação Financeira da XP, vocês abriram uma escola agora, né, de educação financeira, Sim, a Exped. Fala um sim, pouquinho pra gente disso. ótimo. Assim, a gente lançou na semana passada, segunda-feira passada, então vai fazer 2 semanas ainda. Assim, é um projeto super inovador, novo, né? Mesmo para a XP, que sempre está inovando. A XP começou lá em 2001, né, com uma proposta de, né, na época, trazer esse conhecimento de investimento para as pessoas. Então, muito do diferencial da XP desde o início foi levar o conhecimento para as pessoas que gostariam de, né, aprender mais e realmente entender como que elas podem aplicar o dinheiro delas melhor e tudo mais. Então, foi o início da XP, em 2001, isso continuou por muito tempo, né, mas tomou uma grandeza muito, né, cresceu muito, e acabou que a área de educação continuou, mas ainda um pouco anexa ao que era feito, né, com tudo que a XP acabou abraçando.
Então, a Exped nasce com essa missão de retomar esse DNA da XP, de trabalhar com educação financeira. É uma marca nova, uma empresa nova, né, do grupo, que representa a XP Inc., né, que é essa empresa que abriu capital no final de 2019. Então, a gente vai levar desde MBAs para pessoas que querem atuar no mercado financeiro, né, que vão realmente aprender com mais profundidade tudo que é relativo ao mercado financeiro, até cursos de investimento para pessoas que já entendem um pouco, querem aprender mais sobre investimentos, e cursos para quem nunca teve contato com a educação financeira, que é a Uau! parte, inclusive, que eu estou envolvido, né, que eu tomo conta da Escola de Educação Financeira. Então, quem acessar aí Exped School, ou só Exped no Google, já vai, XPEED. XPED, Expedia que Vai, fala, né? Eu fiquei em dúvida se era Expedia, eu ia te perguntar. XPEED. XPE Bacana. Educação. Bacana, achei E super bacana. Inclusive, quando eu coloquei a nossa artezinha da live, um amigo meu, pediatra, super bacana, já comentou lá que começou a te seguir essa semana por conta da Exped e já se inscreveu num curso seu e tá te adorando. que legal. A gente está com cursos gratuitos, inclusive esse da Escola de Educação Financeira, o Equilíbrio Financeiro. Uhum. E é bem bacana, bem básico, assim, mas que dá uma noção muito boa para quem nunca teve contato com a educação financeira. Ah, Bem legal. completo. Legal. Estão me falando aqui que meu áudio tá ruim, pessoal. É isso mesmo? Puxa vida, ganhei meu iPod aqui do dia dos namorados, do meu marido lindo. Fê, pega pra mamãe o fonezinho igual o seu. Vou trocar, pessoal. Nem sempre a tecnologia ajuda a gente, né? Me desculpem, mas eu já vou trocar. Imagina. Tiago, fala pra gente então, como que a gente controla o nosso medo, né, diante da crise financeira que a gente está vivendo, com essa pandemia e tudo isso, já que você trabalha muito as emoções com a saúde financeira. Uhum. Assim, num momento desses, né, o que mais acontece é que a gente projeta o futuro, né? A gente tem uma incerteza muito grande, não sabemos como as coisas vão acontecer daqui para frente, então aumenta muito a ansiedade das pessoas, né, em relação à sua situação financeira. Assim, muito do que, né, a gente acaba entrando em erros de não realmente projetar a realidade, né, entender assim como é a nossa situação financeira atual, né, do que a gente está falando quando a gente tem medo do futuro financeiro. Né? Então, acho que o primeiro passo é entender o presente. Né? Todo mundo que trabalha com meditação, com redução da ansiedade, fala a mesma coisa. Né? A ansiedade é o futuro que é incerto. Então, vamos se concentrar, focar no presente. Então, o primeiro passo é realizar um diagnóstico mesmo, entender qual é a situação financeira, né? Quais são as contas que você tem que pagar, quais são as dívidas que você tem, se você tem dívidas, né? As prestações, os financiamentos, né? Qual que é a renda atual, né? Quanto essa renda atual está sendo impactada de verdade pela pandemia, né? Vai de caso a caso, tem gente, né, que está sem renda nenhuma, tem gente que tem uma renda reduzida. Acho que entender essa situação atual é o primeiro passo. E aí, posteriormente, né, após entender isso, olhar assim, o que dá para fazer né, com essa situação agora. Né? Nós precisamos reduzir gastos, aonde dá para reduzir? Né? No que a gente tem como prestação e financiamento, onde a gente pode renegociar, né? E entrar em contato com os credores e fazer todo esse trabalho mesmo de redução máxima. A gente está numa situação de emergência, né? Uhum. Então, é redução máxima, e ter essa consciência, porque muita gente entra assim, né, casos práticos, para a gente exemplificar. A pessoa fica morrendo de medo, vai lá e pega um empréstimo. Vou pegar um empréstimo. Só que ela não reduz o padrão de vida dela, ela mantém tudo que ela tem, ela não olha com calma, ela toma decisões, se pega um empréstimo num juros que vai complicar a vida dela por muito tempo. Então, primeira coisa é não tomar decisão antes de entender primeiro do que você está falando quando você está ansioso em relação ao futuro financeiro.
Legal. É porque assim, né? De um lado, acho que a gente conseguiu talvez reduzir os gastos, se a gente sai menos de casa e tal, mas por outro lado, muitas pessoas também estão querendo adquirir coisas para manter um maior conforto dentro de casa, né? Então, talvez, sei lá, uma TV maior, talvez uma reforma em algum cômodo da casa. Então, isso também pode ser uma armadilha na quarentena, né? Isso não teria problema. Oi. Agora eu não estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Pronto. Acho que o pessoal está ouvindo também. O meu AirPod chiquésimo do Ri. Obrigada, minha mãe, mas não foi dessa vez. Vamos arrumar ele. Tá vendo? Às vezes o mais simples funciona até melhor. Pois é. Pronto, Eu sempre penso isso. Acho que assim, vai depender de caso a caso, né, Ana? Acho que fazendo esse passo que eu falei, né, olhando o diagnóstico da situação financeira, a pessoa tem mais condições de tomar qualquer decisão. Uhum. Ela pode sim dizer, olha, estou ficando em casa mais, estou gastando menos, mas quanto é esse menos? Tem que olhar quanto que é esse menos. Nem sempre é tão menos assim quanto a gente acha. Então, tem que sentar mesmo e pegar um dia para fazer isso, sabe? É importante anotar, né, Tiago? É importante anotar os gastos, né? Tirar do imaginário. Eu acho que é menos, né? É importante não, é essencial. É essencial. A gente tem, assim, infelizmente o nosso cérebro nos sabota o tempo inteiro, né? A gente não projeta de verdade o quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta. A gente tem um chamado na psicologia, na economia comportamental, principalmente, de contabilidade mental. A gente arredonda tudo para baixo quando a gente vai gastar dinheiro, e a gente arredonda tudo para cima quando a gente vai ganhar dinheiro. Então, esse buraco aí dá uma diferença danada. A gente não faz a contabilidade certa, a gente superestima a nossa capacidade de gastar, a gente subestima o quanto as coisas custam no final do mês. Vai de pingado em pingado, na hora que você vê, se somos pingados, é muito dinheiro. Então, anotar tudo e saber de verdade o quanto você está ganhando e o que você está gastando é o mais importante, para começar a conversa. Você sabe que, só para te passar um pouquinho, que chegou uma pergunta aqui, que eu acho que tem a ver... gente, melhorou meu áudio, senão eu vou tirar o fone. Para mim tá bom. Para você tá bom? Pessoal aí. Tá. A Deise está perguntando assim, existe a possibilidade da gente negociar contratos por meio de mediação e conciliação, até mesmo com bancos e com dívidas já ajuizadas? Sim. Vai depender da dívida, né, do tamanho dela, do quanto você quer negociar, mas esse é um momento, né, pessoal, que todo mundo está negociando, né, todo mundo precisa negociar. Está acontecendo muito, por exemplo, no mercado imobiliário, né? Quem está com imóvel, quem está alugando imóvel e sente que é necessário negociar para baixo, está numa situação. Quem tem imóveis alugados, que está perdendo inquilinos ou está deixando de alugar, também precisa entender essa situação de alugar. Então, para os dois lados, isso está acontecendo. O importante é entender que tem dois lados, né? Que você tem a sua situação, a pessoa do outro lado tem a dela também. Tem que entender, assim, esse meio do caminho, né? O que fica melhor para os dois. Tá. O quanto agora eu acabei tirando o fone de uma vez. Porque o pessoal estava falando que estava dando eco. Agora eu espero que esteja melhor. Acho que o meu tá ok, né? Ninguém falou do meu áudio ainda. Não, o seu tá bom. Estou usando sem fone também. Você tá me ouvindo, Thiago? Tô. Então, tá. Tô te ouvindo bem. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho então, Thiago. A gente falou de negociação de dívidas, a importância de anotar os gastos, né? Mas fala assim pra gente, você que estuda a psicologia do dinheiro, de que forma a ansiedade e o imediatismo, né, eles atrapalham a nossa saúde financeira? Tanto em relação aos gastos, quanto em relação a guardar dinheiro. Perfeito. A gente tem o que a gente chama de heurísticas e vieses, né, que é o que eu estava falando. Os vieses é igual como você fala, enviesado, né? A gente toma atitudes enviesadas. A gente
o nosso cérebro não tem capacidade de calcular de verdade as coisas. A gente não pega e realmente senta para fazer. Então, quando a gente está ansioso, o tempo passa em uma velocidade diferente, a gente superestima os problemas, a gente subestima a nossa capacidade também de contornar esses problemas. Então, assim, tomar decisão com ansiedade, por si só, ela já amplia essas heurísticas e esses vieses cognitivos que a gente tem. Isso todo mundo tem, ninguém escapa disso. A questão é a gente ter essa consciência. Então, as decisões que a gente vai tomar que não podem ser equivocadas. Por exemplo, eu estava falando sobre empréstimo. A pessoa faz uma conta lá, mágica, ela não sentou para fazer, ela meio que toma aquilo de forma repentina e pega um empréstimo, por exemplo, sem olhar capacidade de pagamento, os juros que ela está pagando, tudo que está imbuído dentro dessa decisão. Porque ela fala, no futuro eu vou conseguir, sabe essa história? No futuro eu vou fazer dieta, no futuro eu vou conseguir guardar dinheiro, no futuro eu vou ganhar mais. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, a primeira coisa é entender do que você está falando, né? Sentar calma, né? Reduzir onde você pode reduzir, onde você pode deixar negociar para pagar, onde você pode deixar de pagar, né? Então, assim, vai de caso a caso, não tem uma fórmula, mas a minha dica é assim, olhar a sua situação com calma, né? Dar um passo para trás, entender se tem como você gerar renda de outra forma, né? Eu estou vendo gente assim fazendo brechó de coisas, né? Vendendo coisas. E olha, eu estava falando no comecinho da conversa, não sei se todo mundo estava aqui. Eu acabei de me mudar, eu e minha esposa acabamos de semana passada a gente se mudou. E olha, eu não vou falar aqui muito, não, senão se ela escutar, ela vai brigar comigo. Ela está fazendo uma live também, que eu vi. Porque ela está fazendo uma live ali no outro quarto. Mas eu também, tá? Eu vou me colocar dentro do jogo também, mas ela mais. A quantidade de coisas que a gente identificou, que a gente tem, e a gente não usa, é absurdo. Mas é absurdo, assim. A gente foi ver isso na hora de mudar. Sabe, coisa, roupa, sapato, livro. Acho que se a gente tivesse lido todos os livros que a gente tem, olha, seria maravilhoso, né? Mas a possibilidade de você trocar, de você vender, fazer um brechó, né? Na internet a gente tem essa facilidade. A gente compra, acumula muita coisa. A gente não precisa dessas coisas, a gente só vai ver quando a gente tira dos armários, das gavetas. Então, tenho certeza que tem muita gente que está olhando para isso e buscando, né, desfazer das coisas. Acho que esse é um momento para rever coisas, né? Principal questão, assim, desse aprendizado todo mundo está tendo, e eu estou falando muito disso com as pessoas, porque dessa vez as pessoas estão olhando para a questão financeira, e é na dor que a gente aprende, infelizmente, não só na questão financeira, em todos os aspectos da nossa vida. O nosso cérebro, ele valoriza muito mais a dor, né? Cognitivamente, evolutivamente, né? A gente se atentou muito mais lá atrás, quando a gente tinha que fugir de um predador, né, do que qualquer outra coisa. Então, o medo, a dor, a ansiedade, que a gente está falando agora, ela é educativa, né? Tá. Então, para o bem ou para o mal, a gente vai aprender. Nesse momento, as pessoas estão olhando para as finanças delas porque uma grande parte das pessoas não se preocupou lá atrás em ter uma reserva de emergência, por exemplo. É isso que eu queria te perguntar, que em nenhum momento assim, a gente lembrou tanto e valorizou tanto essa tal reserva de emergência, né? A reserva de emergência é o primeiro passo aí, né, na educação financeira. Muita gente tem, busca conquistar as coisas, né, de consumo que sempre desejou, e é uma tendência natural. Isso é cultural, tá? Não é para a pessoa se punir. Sim. A gente está justamente aqui para aprender, mas o que acontece muitas das vezes com todo mundo é assim. A pessoa, né, vai lá, começa no emprego, começa ganhando X, passa um tempo, ela aumenta, começa a ganhar 2x, 3x, e o que acontece é que todo mundo acompanha esse padrão de vida. Então, se eu ganho X, eu tenho um padrão de vida X. E todo mundo fala, não, mas eu não tenho problema, eu não tenho dívida, eu só gasto o que eu ganho. Aí eu já falo, para. Eu vi você falando gasta, isso numa entrevista, eu achei o máximo. Quer dizer, gastar o que ganha já é um problema, né? É um super problema. E as pessoas não se dão conta disso, né? Porque a gente acaba, é normal isso. Vou comprar um negócio, agora eu posso. Vou no restaurante, agora eu posso. E não se atentou a isso. Passou anos, 5, 10, 20 anos aí, ganhando um bom salário. E isso é
o mais complicado. Eu vejo pessoas que têm um salário muito bom, né, têm um rendimento muito bom e não têm uma reserva. Não se prepararam para isso. Então, acho que esse é o momento da gente refletir sobre isso, né? E a conta mental é a seguinte: você ganha X, você tem um objetivo de guardar, você põe o que você tem que guardar, 20%, que eu falo sempre. Claro que vai depender da renda, não dá para julgar aqui, claro, vai de cada um, é uma decisão pessoal, mas você ganha, você guarda, depois você vai pagar suas contas, depois você vai assumir compromisso financeiro, depois você vai ter as suas necessidades de consumo atendidas. Que é um pouco daquilo que a gente ouve, que primeiro você se paga, né? Você guarda aquela quantia e depois você gasta. Sim. Você se paga é um bom conceito, né? O que é você se pagar, né? O que é o seu dinheiro hoje, para você manter um padrão de vida hoje, o que é esse dinheiro daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E a gente olha muito, assim, e aí entrando mais na psicologia do dinheiro, né, que eu acho muito bacana, que a gente tem uma tendência natural, também cultural, também que vem, assim, da nossa formação ancestral mesmo, e aí tem um monte de coisa dentro disso, religião, e nada contra a religião, tá? Mas tem uma questão da própria catolicismo que veio para nós, né, com toda essa moral, né, anterior, que está muito envolvida nas nossas crenças sobre dinheiro, de que falar de dinheiro é algo ruim, que falar de dinheiro é algo pesado, que dinheiro é algo complicado, né? A gente tem uma dificuldade de lidar com esse assunto. Quem ganha muito se sente culpado, quem ganha pouco se sente envergonhado, uma coisa muito tabu, né? E é justamente tabu que a gente tem que falar, para soltar para fora. Né? Então tem uma questão assim que a pessoa olha para um viés negativo. Mas, olhando para um viés positivo, nós temos uma coisa muito importante na educação financeira, que são os juros compostos. R$ 1.000 hoje são R$ 1.000. R$ 1.000 que você poupa hoje, que você coloca, nem que seja numa aplicação no Tesouro Direto, numa aplicação de renda fixa, que não tem um rendimento tão expressivo, mas você olhar hoje o Tesouro Direto 2050, ok, são 30 anos. É muito tempo. Mas se você colocar R$ 1.000 cada mês, ou se você não consegue guardar R$ 1.000, você guarda 200, que seja, você tem essa disciplina, esse foco de guardar sempre um dinheiro, lá na frente você tem muito dinheiro. Os juros compostos rendem muito. Se você coloca dinheiro em ações, diversifica a sua carteira, né, investe pouco a pouco e vai aprendendo também, claro, dependendo do seu perfil, né, porque bolsa de valores oscila, você tem rendimentos, você ganha e você perde também, mas no longo prazo você ganha, lá na frente você tem muito mais. É essa cultura que a gente tem que mudar, né, na nossa sociedade, de pensar no longo prazo. De pensar que o dinheiro... Deixa eu só te interromper, desculpa. Você falou de bolsa, né? E a gente tem aqui um público variado, mas tem pessoas aqui que já investem na bolsa. Ou uns estão começando, outros já investem há um tempo. Como segurar esse medo da bolsa que está tão instável nesse momento? Qual que é a tua dica em relação à bolsa agora? Para todo mundo, assim. Sempre a regra é diversificação. O que é diversificação? A gente está falando de reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você acumula para viver durante um ano, caso algum imprevisto aconteça. Né? Tem gente que 6 meses acha já ok, ou 2 anos, mais ou menos um ano, porque se tudo parar, né? Se o mundo parar, a gente tem como ter manter um padrão de vida ok. Então, a reserva de emergência ela tem que estar, por exemplo, numa aplicação com uma liquidez boa, né? Que a liquidez você pode tirar amanhã esse dinheiro, você consegue usar esse dinheiro, ele vira dinheiro na sua mão rápido. E ele tem que ter uma rentabilidade esperada, né? Então é renda fixa. A rentabilidade esperada você sabe o quanto vai render, né? Quando você tirar o dinheiro. Você aplica numa renda fixa, daqui a um ano vai render o que você já sabe, você já contratou essa rentabilidade. Então você tem que ter essa reserva de emergência numa renda fixa.
Se você quiser colocar o restante dos seus investimentos todos na renda variável, ok, mas ela vai oscilar. O que quem tem dinheiro na bolsa tem que saber? Olha a rentabilidade passada. A gente fala que rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. Ok, mas olha como oscilou a bolsa no passado, olhando todas as crises. Olha 2008, a queda que deu e a retomada. A bolsa é para o longo prazo. A bolsa é para quando você não sabe quando você vai tirar o dinheiro. Você não pode saber, eu vou precisar desse dinheiro daqui a 2 anos, não coloca na bolsa. Porque pode ser que daqui a 2 anos ela esteja em baixa e você esteja perdendo dinheiro. Agora, vou colocar esse dinheiro para daqui a 10, 15 anos, não sei. Ok. Tá. Aí, a probabilidade de você ter rendido bastante em 10, 15 anos é muito alta. Legal. Só olhar o histórico. Bacana. A Carla Festini está perguntando aqui qual o melhor investimento para reserva de emergência. O que você indica? Olha, rendimentos de renda fixa, Carla, tem funcionado muito bem. Você tem que olhar sempre se ela está rendendo acima da inflação. Quanto que ela garante. Qualquer coisa acima de 100% do CDI está ótimo. Você está garantindo aí que você está ganhando um dinheiro acima da taxa de juros e da inflação. Então, você está ganhando um rendimento ok para conservar o seu patrimônio. Você não está perdendo dinheiro. O que a gente não indica? Poupança, por exemplo. Poupança está comendo o seu dinheiro. Se você deixar na poupança, você vai pouco a pouco perdendo. Então, Tesouro Selic é muito bom, que tem liquidez, tem rentabilidade garantida, é investimento público, e assim, dinheiro, ao contrário do senso comum, os investimentos mais seguros estão, na renda fixa, estão com os títulos públicos. Então, Tesouro Selic, Tesouro Direto, que a gente fala, então, pode aplicar, que é garantido, é muito seguro, tem liquidez e tem rentabilidade ok. Tá. Para começando, é indicado, é mais indicado. Legal. A Ana Cláudia Bidi, uma amiga querida, beijo, está perguntando o percentual recomendado para se guardar mensalmente. Eu acho que a gente já comentou que é uns 20% que você falou. Olha, aproveitando o ensejo, o máximo que você conseguir. Então, se você quer, assim, é isso. Assim, eu vejo muito isso, e é mais importante, olhando para do nosso tema de psicologia do dinheiro, porque a questão técnica é importante entender, saber como funciona a bolsa, é essencial entender isso. Mas ninguém muda muito o comportamento só com a questão técnica. Tem que rever os seus padrões, tem que rever a sua visão sobre o dinheiro, sobre o que ele representa na sua vida. Em todos os níveis, em todas as faixas de renda. Então, se você se propõe, por exemplo, poxa, eu vou juntar um valor mais alto do que eu recebo. Aí é você olhar, poxa, o que eu consigo cortar? O que é desnecessário na minha vida? E aí você vai reduzindo compras que você fazia, coisas que você... E se sente bem com isso. Acho que é pouco a pouco, vai de pessoa para pessoa, não tem uma regra. Se você consegue juntar bastante, eu conheço gente que junta metade do que ganha, mas é claro, vai depender do que ela ganha, do que ela gasta. Ótimo. Tá. Está se treinando para um futuro com mais prosperidade. Bacana. Thiago, você comentou um pouquinho disso em relação às nossas crenças, sobre o dinheiro. E por que é tão difícil falar de dinheiro? Às vezes até quem vive em relacionamentos estáveis, casamentos, namoros, por que é tão difícil tocar nesse assunto? Eu vi até uma reportagem sua, não me lembro se era uma entrevista ou algo que eu li a respeito das coisas que você fala, que me interessa muito, que você falou da infidelidade financeira. Financeira. Fala pra gente um pouco disso. Ótimo. A gente tem muita dificuldade de falar de dinheiro, a gente não foi estimulado a falar de dinheiro, isso é ancestral. Nós todos temos crenças sobre dinheiro, inúmeras crenças, são mapeadas aí mais de 70 crenças limitantes sobre dinheiro, divididas em 4 grupos. Então, todo mundo tem crenças dentro desses 4 grupos. São crenças de aversão ao dinheiro, crenças de adoração ao dinheiro, crenças de status do dinheiro e crenças de vigilância do dinheiro. Todos nós temos esses grupos de crenças, vai depender, dependendo do nosso histórico, de como a gente viveu a vida,
nós vamos ter mais ou menos dentro desses conjuntos de crenças, né? Para além das crenças financeiras, nós temos crenças gerais sobre o mundo, sobre a vida, né? Crenças limitantes, que são crenças que podem ser hereditárias, né? Crenças que nós adquirimos dos nossos pais, do nosso sistema familiar, crenças que são, crenças que são individuais, que são um reforço dessas crenças hereditárias, né? Por exemplo, nós temos uma crença hereditária de que ganhar dinheiro é muito difícil, que é muito complicado ganhar dinheiro. Um exemplo. E aí, em algum momento da nossa vida, a gente vai lá e perde o emprego e perde a renda. Então, nós temos um reforço dessa crença que nos foi passada, uma crença individual. E temos crenças sociais, que são as crenças que são reforçadas pela mídia, que é compre um carro novo, seja magro, etc. Tudo São crenças aquilo que que vêm da nos dá mídia, que vêm... status, né? Também, né? Então vem e são reforçadas pelos meios sociais, né? Então isso tudo é um arcabouço de coisas, né, que vieram para nós. As crenças, elas acompanham a gente durante a vida, como eu falei, são hereditárias, então vieram dos nossos pais, que por sua vez vieram dos nossos avós, bisavós, e estão tão arraigadas no nosso sistema, né, que é muito difícil que a gente identifique essas crenças. E a maioria das crenças, as mais difíceis, inclusive, de serem quebradas, vieram da nossa infância. Nosso cérebro sabota a nossa capacidade de identificar isso. Então, a gente nem identifica, elas são inconscientes. A gente tem uma dificuldade muito grande de identificar essas crenças. E quanto mais antigas, mais inconscientes, mais difíceis de serem quebradas. Então, a gente não, e junto a isso, pelo que você falou, a gente não fala de crenças, a gente não fala de dinheiro, isso fica muito subliminar, não vira assunto. Quando a gente começa um relacionamento, tá tudo muito bom, tudo muito legal, a gente quer impressionar a pessoa, quer falar só de coisa boa, né? Vai lá e paga um jantar legal, até às vezes mais bacana do que a gente pagaria normalmente, compra um presente mais caro bacana. do que você poderia, né? Isso. Né, como uma forma de, claro, impressionar a pessoa, né, e tudo mais, isso é natural. E a gente não fala de dinheiro e a pessoa se casa, né? Normalmente a primeira vez que as pessoas vão falar de dinheiro é quando estão planejando o casamento, por exemplo, que é um estresse normalmente, né? Para muita gente. Com certeza. E assim, aí vira, isso não é colocado de forma natural dentro de casa. Então acaba virando um estresse, as pessoas acabam falando disso só quando tem problema. E aí que é o problema, porque já está com problema porque não fez antes o dever de casa, entra um problema em cima e aí tem N complicações. A infidelidade financeira que você mencionou por exemplo, quando a pessoa esconde questões financeiras. E claro, né, é muito difícil isso, porque você veio de um passado solteiro, vamos dizer assim, com a sua liberdade financeira, aí você vai se casar, você tem que dividir conta, né, e tudo mais, isso acaba virando também tem N situações, mas acontece muito assim, começa nas pequenas coisas, né? A pessoa compra uma roupa, compra um negócio, esconde a sacola debaixo da cama, ganha um bônus e não conta para a pessoa, aí gasta com alguma coisa que, né, não é legal. E assim, o ponto principal não é nem esse juízo de valor, tá, Ana? A questão é o quanto essa infidelidade financeira acaba virando algo que causa um ruído dentro do relacionamento. Tá. Porque vira uma questão de falta de comunicação, de desconfiança, e aquilo pode virar uma bola de neve. Então, tem estudos que mapeiam muito esse tipo de comportamento e como que isso vai gerando uma ansiedade financeira dentro da relação. Então, por isso que é importante levar esse assunto para dentro de casa. Legal. Falar de dinheiro de forma natural logo no início. Bacana. Que aí você já vai acostumando a falar de, mais que no início, para vencer a inércia seja um pouco difícil, depois ele vai entrando dentro do sistema com mais tranquilidade. Bacana. Eu acho que nós somos mais ou menos da mesma idade, e nós somos de uma geração, né, Thiago, que não se falava de dinheiro, né? Na escola, em casa, acho que só quem teve realmente uma formação por alguém que já se preocupava com isso, mas a nossa geração não aprendeu isso desde pequeno, né? Hoje,
eu falo muito com as minhas filhas, né? Eu e meu marido, a gente fala, a gente ensina que uma quantidade que elas ganham da mesadinha delas, uma parte elas guardam, outra parte elas têm que usar. Enfim, a gente tenta fazer Uhum. isso. Fala pra gente, então, a partir de qual idade é indicado o início da educação financeira, você que está trabalhando com isso? Uhum. Esse período inicial de educação financeira na nossa vida, no começo da nossa vida, é chamado de socialização econômica. Então, todos nós passamos por um processo de socialização econômica, quer a gente queira ou não, quer de forma passiva ou ativa, e a gente aprende por exemplaridade. Né? Esse período inicial, né, de socialização econômica é onde a gente vai colocar o dinheiro no mundo, na nossa vida, no nosso contexto pessoal, no nosso contexto familiar. A gente vai entender o dinheiro de alguma maneira, né? E isso vai, principalmente porque a gente convive no dia a dia, nossa família e tudo mais. Então a gente tem scripts financeiros, é onde vem essas crenças que a gente falou antes, né? Que vão fazer a gente associar dinheiro a algo positivo ou a algo negativo, ou querer ter muito, ou não se preocupar, ou evitar ter, em todas, né, as equalizações possíveis. A socialização econômica ela acontece desde o primeiro, quando a gente entende o mundo. Uhum. Tem trabalhos ativos, né, com socialização econômica, por exemplo, em idade pré-escolar, por exemplo, uma amiga minha, que é a professora Lina Nascimento, que está lá em Portugal, ela inclusive ganhou vários prêmios já com crianças em idade pré-escolar, 2, 3, 4, 5 anos. Uau! O trabalho dela é lindo, incrível, e ela sempre ganha lá em Portugal os prêmios entre as escolas, né, porque ela realmente é muito inovadora e estuda muito o tema. E a Lina, ela tem metodologias para trabalhar com os menininhos de 2 anos, os pequititos lá, e é muito legal, porque ela transforma uma coisa lúdica. Então, essa criança, olhando para o dinheiro dessa forma, a chance dela ter crenças positivas, né, e naturais e tranquilas em relação ao dinheiro na sua vida adulta é muito maior. Ela leva aquilo de uma forma natural, de uma forma lúdica, de uma forma positiva, e muito bacana. Assim. Ela fica lá no sulzinho de Portugal, né, ali no litoral, numa cidadezinha que chama Vila do Bispo. Ai, é uma vila mesmo, Vila do Bispo? uma coisa... Vila do Bispo. Ai, que legal. Você Eu nunca fui, né? O Ricardo morou lá em Portugal 2 anos. Vila do Bispo, não. Olha, que legal, que bacana. no sulzinho, na pontinha ali, no Algarve, né? Que é o sulzinho. Ah, legal. E é engraçado que eles falam, é muito interessante, porque eles ganharam um prêmio lá, a turminha dela, né? As crianças, 4, 5 anos. Eu não sei se essa é um pouquinho mais velha, eu não sei, mas eu sei que eles contam a história que eles nunca tinham voado de avião, a turma inteira, e eles pegaram o maior voo que tem dentro de Portugal, Uau. Que é do Algarve ali, que eu esqueci o nome da cidade, até o Porto. Meu Deus. Que é o voo mais longo que tem dentro de Portugal, porque a premiação ia acontecer lá no Porto. Nossa. E é muito bacana a história, né? Que as crianças de uma cidadezinha, uma vila, acho que não tem 1.000 habitantes. E todos foram. E todos foram, para falar da metodologia. É muito bacana. A Lina vem ao Brasil constantemente, eu conheci ela aqui. A CVM, né, tem um projeto, CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, né, que faz a regulação do mercado financeiro por parte do governo, né. E a CVM tem um trabalho muito bacana também, lá o José Alexandre Basco, que é superintendente lá na CVM, tem um trabalho muito bacana também com crianças dessa idade, pré-escolar, e trouxe ela também para trocar metodologia e tudo mais. Então, é possível fazer com qualquer idade, esse é o ponto, né. A gente tem... É tão difícil, é tão tabu para nós que a gente fica, nossa, será que eu posso falar de dinheiro com uma criança? Pode, deve. Ela vai lidar com o dinheiro todos os dias. Ela vê você lidando com o dinheiro desde quando ela entende o mundo, que é Exato. 6 meses. Né? Ela vai ver, ela vai... As minhas aqui, quando a gente... Foi até uma amiga que fez um curso super bacana, assim, e ela começou a dar mesada para mim, para a filhinha dela, que tem mais ou menos a mesma idade das minhas, as minhas são gêmeas, e aí eu comecei também, isso faz uns 3 anos, e na época comentei com outras amigas, familiares,
que perguntaram assim, nossa, mas não é cedo? A criança com dinheiro, e elas tinham na época, sei lá, 5 anos. Eu falei, não, eu acho que elas têm que saber quanto custa e quanto custam as coisas, né? E a partir daquele momento, elas começaram a pedir muito menos coisas, né? Porque antes, eu quero isso, eu quero aquilo, agora elas já sabem quanto custa e já sabem quanto elas precisam guardar para ter aquilo. E eu acho que é super importante, né? Agora, Thiago, Sim. fala uma coisa pra gente. E nós, adultos, que não tivemos essa sorte, essa chance, eu mesma tive um despertar aí tardio para essa questão financeira, quando a gente já tem esse comportamento enraizado, né? Qual é o melhor caminho? O que você orienta para alguém que pretende mudar a sua forma de lidar com o dinheiro? Uhum. O melhor caminho é o autoconhecimento, né? Nesse caso, eu falo autoconhecimento financeiro. Porque em todas as esferas de crenças que eu falei lá, né? Crenças de adoração, aversão, status e de vigilância, o problema é quando há um desequilíbrio, né? O desequilíbrio é na adoração, se a pessoa é muito fissurada em ganhar o dinheiro e vive para aquilo, ela gera um desequilíbrio na vida dela e ela vai sentir isso no longo prazo. Se ela tem muitas crenças de aversão também, né, acontece muito, a pessoa não se sente merecedora de dinheiro, acredita que dinheiro é algo sujo, que dinheiro é algo negativo, né, ela evita tanto que assim, ela realmente chega num nível de negligência. Ela negligencia o dinheiro da vida dela. Ela não trata isso, não fala disso. Ou crenças de status, quando a pessoa também associa o valor pessoal dela ao dinheiro, então tem questões muito de autoconfiança, de autoestima aí dentro do status, ou crenças de vigilância muito exacerbadas, aquela pessoa que fica livre, né, muito, a gente fala mesquinha, né, mas é uma palavra muito positiva. Então tudo que é em excesso é desequilíbrio. Então a pessoa se entender nesse momento é importantíssimo, né? Por que você está lutando loucamente para ganhar dinheiro? Quanto você precisa de dinheiro? Né? Realmente o dinheiro traz felicidade para você? É isso mesmo que você quer? O quanto que esse desequilíbrio está causando em você? Só que assim, de ordem prática, o que funciona para quem é adulto e já tem hábitos enraizados? Acompanhar o que está acontecendo, né? Controlar o seu dinheiro. Controlar. Faz esse ritual na sua casa. Né? Uma vez por mês, sentar e ver o que está acontecendo. Não precisa ser doloroso. Não precisa ser algo pesado. Olhar porque isso faz parte da sua vida, faz parte do seu sistema. Você tem que lidar com isso. E o que acontece muito, a gente compensar o excesso de trabalho, o excesso de estresse com as compras, né? O famoso eu mereço. Eu trabalhei tanto, eu mereço comprar aquilo, eu mereço fazer aquilo. E muitas das vezes isso pode gerar. Você merece, sim, mas o quanto isso pode gerar também, né, um problema. Né? E voltando lá no que a gente falou, se você está gastando o que você ganha, você está errado. Né? Então vamos rever aí padrões de vida. A gente tem muito apego a isso, né, o padrão de vida. É natural que a gente siga nossa renda e nosso padrão de vida acompanhe, né, o que a gente vai ganhando. E tudo bem, né, para cada um funciona, mas se você não está se preparando para o futuro, o que a maioria das pessoas não faz, isso vai ser um problema lá na frente. A gente tem dificuldade de pensar no longo prazo, né? Sim, muito, muito. Falando em longo prazo, tem uma pergunta aqui que passou há um tempo, do Silvio, que ele fala assim, fundos imobiliários ou fundos de ações a longo prazo? Olha, é difícil. Depende. Fundos imobiliários está muito bom, né? Já foi melhor. Eu acho assim, pode colocar dinheiro em FIIs, pode colocar dinheiro em fundos de ações. Vai depender do seu perfil, né? Se você toma mais risco, toma menos risco. Eu sempre recomendo diversificação, né? Diversificação total, assim, porque isso é que vai garantir você ter uma tranquilidade. Se um cai, o outro levanta, você está ali no meio. Muita gente que botou muito dinheiro na bolsa agora, né, um percentual muito grande do dinheiro na bolsa, está desesperado, porque
já retomou bem, né? Você viu que retomou bastante, mas caiu muito lá em março, né? Foi uma queda, assim, despencou. Caiu de 120 mil pontos quase para 63. Quase que derreteu metade da bolsa em E as um pessoas mais mês. ansiosas quiseram tirar tudo lá, né? E aí quando você tira, é que você perde, né? Porque você está efetivando a perda ali. Então, assim, eu não recomendo investimento, né? Não é uma coisa que eu faço. Eu dou a dica, assim, diversificação. Tá. Né? Sempre colocar FIIs é bom, né? Fundos imobiliários são bons, fundos de ações são bons. Né, tá aparecendo muita coisa. No mercado financeiro a gente aprende todo dia, né? Tem muita coisa acontecendo, mas parta da premissa que a diversificação é que vai fazer você dormir com mais tranquilidade. Legal. Tiago, agora eu vou te fazer uma pergunta de US$ 1 milhão, que é o seguinte: a gente pode falar que dinheiro traz felicidade? Pode. Inclusive foi mapeado, só que pode até certo nível. Tem alguns estudos é identificado que nos Estados Unidos, né, porque tem um estudo emblemático lá que conseguiu identificar que até uma renda próxima de 75 mil a 90 mil dólares por ano, você tem um incremento na felicidade. Ou seja, a família tem uma renda de 40 mil dólares por ano. Ela começa a ganhar mais, vai ganhar 60 mil dólares por ano, é identificado que ela tem uma melhora na sua felicidade. Ela ganha 20 mil dólares por ano, passa a ganhar 70 mil dólares por ano, ela tem um incremento na sua felicidade. Isso é mensurado e comprovado por meio de estudo científico. Né? Então, o mínimo para algum nível de conforto, ele tem um incremento significativo na felicidade. A partir de 90 mil dólares, mais ou menos, por ano, o incremento na renda gera uma felicidade momentânea que logo se dilui em comodidade, vamos dizer assim. A palavra Então, se você ganha 150 mil dólares por ano e passa a ganhar 300 mil dólares por ano, você dobrou a sua renda, você tem um nível de felicidade aumentada no curto prazo, em algum tempo. Depois a curva vai assim, isso é bem mensurado, vai descendo e se mantém estável para o mesmo nível de felicidade daquele que ganha 90 mil dólares, 80 mil dólares. Então, assim, ela tem um incremento, mas a gente se acostuma com aquilo, com esse padrão de renda. Então, por exemplo, a diferença de alguém que ganha 200 mil dólares por ano para quem ganha 200 milhões de dólares por ano, ela não é significativa. Que interessante. Então, tem um estudo muito interessante, que na verdade é um livro muito interessante, que chama Desenvolvimento como Liberdade, que é do Amartya Sen, que foi um dos criadores lá atrás, dos anos 90, do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que foi, né, o indicador que mudou completamente na época os parâmetros de medir, né, qualidade de vida, né, porque até então se media qualidade de vida só com indicadores econômicos, né, só com renda, e o IDH se aproximou um pouco mais, né, do que o Amartya Sen fala, porque ele trouxe saúde, ele trouxe educação, então você melhorou um pouco a forma de medir qualidade de bem-estar. Né? Mas o Amartya Sen, nesse livro, que é genial, ele comparou, por exemplo, populações de homens negros no subúrbio de Detroit, que é uma cidade industrial americana, né? E outras cidades também, que eu não me lembro agora, mas cidades grandes americanas. Ele comparou a vida desses homens negros do subúrbio de Detroit com homens indianos do sul de Kerala, do sul da Índia, do estado de Kerala, que é um estado indiano. Ele identificou a renda, né? Ele pegou a renda, então esses homens negros do subúrbio dos Estados Unidos tinham uma renda muito maior do que os homens do sul de Kerala, do sul da Índia, porém a qualidade de vida deles era muito inferior. Por quê? Os homens negros sofriam preconceito, porque eles tinham empregos subjugados, porque eles tinham uma condição de vida muito inferior àqueles que estão em volta deles, né? Enquanto os homens de Kerala tinham, por mais que a renda deles fosse 4 vezes menor, eles tinham uma condição de vida muito maior. Então, o desenvolvimento como liberdade fala que a qualidade de vida, né, felicidade, né, tudo essa questão do índice de felicidade também que tem no Nepal, na
no botão, né? Eles têm um indicador de felicidade também, está muito atrelado à sua condição do meio que você está inserido. Né? A sua liberdade, por exemplo, de ir e vir, a sua capacidade de interagir com o meio. Então, tem outros estudos que identificam, por exemplo, a questão da desigualdade. Né? Se você é pobre num lugar onde... Pobre, assim, é muito relativo ser pobre ou ser rico. Então, ele conseguiu identificar que o cara que tinha uma renda lá muito maior, ele era muito pobre no contexto dele. Então ele tinha uma qualidade de vida muito inferior, ele se sentia marginalizado, ele se sentia, né, privado das liberdades que os outros conquistaram ali no meio que ele estava. Então esse livro é emblemático, eu estudei ele no mestrado e me marcou muito, até hoje eu consulto, né, porque ele fala de coisas maravilhosas, que está no cerne dessa pergunta que você fez. Bacana, nossa, demais, demais interessante. Agora, eu queria que você, então, a gente está se caminhando aqui para o final, infelizmente, porque está um papo muito bacana, muito interessante. Então, Thiago, pode ser até em relação aí à XPED, né, que é a Escola de Educação Financeira da XP, mas quais caminhos você orienta, então, para quem quer se aprofundar no tema, para quem quer estudar mais, para quem quer abrir a cabeça aí para o mundo da saúde financeira? Ótimo, obrigado pela oportunidade. Primeira coisa que eu sempre falo, é mais fácil do que você pensa. Porque muita gente tem medo, né? Ah, isso não é para mim, isso é só para quem tem dinheiro, ou só para quem entende de matemática, para quem é economista. Ah, é fácil você falar, você estudou administração, é mais fácil do que você pensa, não é conta, não é fazer conta, não é ficar lá mexendo com alguma coisa que vai te complicar. É para todo mundo. Então, primeiro é entender isso, entender que é uma coisa natural, que é aos poucos. Então, por isso que eu estou fazendo, né, estou desenvolvendo cursos lá na XPED muito básicos, com uma metodologia muito acessível, porque é assim que a gente começa e a gente tem que entender que o negócio é gostoso, é bom, faz bem para nós, só dá resultados. A educação financeira, pensa, entre quase todas as disciplinas, eu trabalhei muito com educação financeira nas escolas, né, quando eu estava na Estratégia Nacional de Educação Financeira, entre todas as disciplinas que você aprende, é uma das mais aplicáveis. Você aprende e aplica. E ela não é, como eu falei no início, só técnica. Pelo contrário, ela é comportamental, ela é de psicologia, ela é de atitudes, ela é de crenças. E por mais que seja um pouco difícil mudar crenças, é uma coisa que muda a sua vida, né? Quando você identifica essas crenças e quando você se propõe, né? Porque dá um trabalho, não é uma coisa de um dia para o outro, mas ela traz um retorno muito gratificante, né? Então, assim, entrem lá, conheçam a XPED, que é a nossa escola de educação financeira. A XPED, como eu falei, né, tem várias escolas dentro dela, né? Tem desde a XPED Pro, que fala, né, de cursos para o mercado financeiro, até escola de trading, né? Quem quer fazer trading, trabalhar como trader no mercado, por conta própria, né? Ou para quem quer aprender a investir, também tem escola de investimentos, com vários cursos bem bacanas. E tem essa escola, que é a Escola de Educação Financeira, que está começando agora, então ainda tem poucos cursos, mas a gente vai fazer vários cursos, que é para quem nunca teve contato com a educação financeira. Para quem nunca ouviu falar, tem medo, entra sem medo, eu garanto. Lá tem um curso gratuito que chama Equilíbrio Financeiro, que é um curso super bacana, curto, 6 aulas, curtinho, vídeos curtos. É para você olhar aqui e falar, cara, isso funciona, dá para fazer. Passo a passo, é o que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo para mim mesmo e para as pessoas, porque eu tenho que me convencer disso todos os dias. A gente está sempre aprendendo, todos os dias, a gente está 1% melhor. Legal. Esse 1% melhor, ele lá na frente vira 1000%. E a gente está melhor a cada dia. Então, ter essa consciência, essa humildade também, que ninguém sabe tudo, né? Às vezes me fazem perguntas assim, né, mais complexas do mundo dos investimentos, eu falo, olha, isso daqui eu vou pesquisar, porque a gente aprende todos os dias. Então, ninguém sabe tudo, e a educação financeira faz parte da vida de todo mundo. Né? Quer a gente queira ou não, a gente está lidando com o dinheiro todos os dias, e quanto melhor a gente lidar com isso, né, com esse significado social, né, que é o dinheiro, melhor para nós, melhor para todo mundo que está com a gente, né, para a sociedade, inclusive é identificado que a educação financeira melhora a condição de um país como um todo, quando aplicada em escala. Então,
Essa é a missão nossa lá na XP, na Xpeed, né? Levar esse conhecimento para o maior número de pessoas, para que a gente possa, né, no curto prazo, no médio e principalmente no longo prazo, mudar um país, né, que é a missão, né, mudar o mercado financeiro, mudar a relação do brasileiro com o dinheiro dele. Bacana. O Ricardo, meu marido, o SP Prime, acabou de colocar aqui, tá, gente? Xpeed School. O Ricardo fica aqui na produção me ajudando. Ah, obrigado, Ricardo. Ele te agradeceu também. Muito Ele legal. colocou aqui o site, tá, gente? xpeedschool.com.br. Queria dizer que a live vai ficar gravada aqui no meu IGTV, depois vai lá no meu YouTube. Tiago, eu queria te agradecer demais, tá? O teu tempo, sabadão que tá um tempo melhor. Agora a gente vai andar de bicicleta, né? Sim! Oh, beleza! Que bom! Queria agradecer demais. Para quem não Imagina. sabe, Tiago Godoy é marido da Isabela Camargo, uma jornalista que eu amo de paixão, que eu conheci aqui nesse mundo virtual, mas que eu sou fã do trabalho incrível que ela faz, um ser humano ímpar. Eu fiz uma live com ela te adora também. Ficou super feliz quando você me convidou para a live. Nossa, eu fiz uma live com ela assim que tocou no meu coração e eu sei que a gente fez uma amizade, por enquanto virtual, mas eu tô louca para dar um abraço nela pessoalmente. Maravilha. Amizades da pandemia, né? Amizades da pandemia. Muitas. E hoje a gente pôde conhecer mais do Tiago. Quero agradecer a presença de todos vocês. E, Tiago, muito obrigada. Um bom fim de semana. E, puxa, sem palavras para te agradecer, viu? Ana, eu que agradeço o seu convite. Foi um prazer participar. Obrigado pessoal que acompanhou. Estou à disposição para a gente falar mais. Tem muito assunto aí para a gente conversar. Obrigado. Bom fim de semana para Beijo, vocês gente. também. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Fefe. Tchau. Bicicleta agora. Você é Oi. Sem ofensas, papai. Tchau. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Acabou. Você é demais.